E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje aqui a nossa aula vai ser sobre gênero textual e tipologia textual, dentro da perspectiva do Enem que já começa para esse ano de 2020, tá? Espero que vocês gostem dessa aula de hoje. E principalmente agradecer, né, as pessoas que estão sempre acompanhando as nossas aulas online, aquelas que já foram gravadas. No caso aqui eu quero agradecer ao Dândalo, aqui da cidade de Uberlândia, e ao meu querido botafoguense Rony, lá de Juiz de Fora, que está sempre curtindo as nossas aulas aí. Beleza, galera? Então vamos lá? Gênero textual e tipologia textual. Bom, então já que o nosso assunto é sobre gênero textual, vamos aplicar um conceito simples para que você possa compreender o que é o gênero textual, tá? Aqui você tem um conceito bem simples, é como você irá se comunicar, é o seu canal de comunicação. E aí eu vou colocar 3 gêneros aqui muito importantes e simples também para que você possa compreender. Então como é que você vai abrir esse canal de comunicação? Nós temos a carta, através de uma reclamação, uma solicitação. Aqui você tem uma resenha, tá certo? Geralmente usada para analisar outra produção textual, uma crítica ou algo opinativo. E aí você tem as redações, tá certo? Que você vai utilizar aí para escrever no Enem, tá ok? Ou numa concorrência de cargo para emprego, etc. Agora, o que acontece? Agora que você já conhece o que é o gênero textual, tá certo? É o canal que você vai abrir para se comunicar, tem que ter uma regrinha para você escrever a carta, tem que ter uma regrinha para você escrever uma resenha e tem que ter uma regra para você poder escrever as redações. É onde entra a tipologia. O que é a tipologia, professor? É a forma como o texto vai se apresentar. Entendeu agora? É aquela regrinha que eu falei para vocês. E nesse primeiro caso aqui, nós temos a tipologia dissertativo argumentativo. Esse aqui é muito pedido nas redações via Enem, tá certo, galera? Agora, o que é uma tipologia dissertativa argumentativa? Galera, é algo que você tem que dar fundamentos e convencer a pessoa que vai ler a sua redação, a pessoa que vai ler a sua resenha, a pessoa que vai ler a sua carta. Então tem uma regrinha aí que você vai estar utilizando, tá certo? Essa regrinha para o texto dissertativo argumentativo, geralmente você vai fazê-lo na terceira pessoa. Quem que é a terceira pessoa? Aquela que vai ler. Só que tem que colocar essa regra. E nessa regra você também tem o que? Tem o tempo verbal. Geralmente, preferencialmente, é o presente. Então lá está escrito assim, ó, Marcos estuda. Ok, Marcos estuda. Vou substituir Marcos por um pronome ele, que vai se enquadrar na terceira pessoa. Ó, o Marcos estuda, ele estuda. Entenderam? Outro item aqui, ó, a crise termina. Termina é verbo, está no presente. A crise, vou substituí-la por ela termina. Está na terceira pessoa. Até aí tudo bem? Tranquilo? Pode ser a terceira pessoa do plural, tá bom, garotada? É isso que eu estou querendo passar para vocês. Agora que você já tem um conceito sobre gênero textual, vamos continuar aqui com umas outras regrinhas, tá certo? Então nós temos outro gênero textual aqui, que é a fábula. A fábula é utilizada muito hoje, principalmente nos filmes da Disney, né? Ou aqueles que aparecem aí com lições de moral, tá certo? E aí você tem lá o patinho feio, você tem lá, por exemplo, a cigarra e a formiga e etc. Então também a fábula é um gênero textual. Nós temos também o conto, tá, galera? Aí nós temos o conto. O que é o conto? É uma narrativa curta com personagens, por exemplo, o Escaravelho de Ouro, de Oscar Wilde, Laços de Família, de Clarice Lispector, e temos aí os fatos históricos. Esses 3 gêneros aqui também vai ter uma regrinha para eles, ou uma tipologia. Aí nós vamos entrar na tipologia de textos narrativos. O que é a tipologia de texto narrativo? É quem narra, que pode ser na primeira pessoa, que é o próprio narrador, a terceira pessoa, que é o observador, ele não participa da ação. E aí vem contando, né, os fatos históricos, que vai apresentar datas, os anos, os acontecimentos, tá bom? Qual que é a regra principal? Primeiro aí que você vai ter que notar o tempo verbal, preferencialmente no passado. Aí é que está. A tipologia textos narrativos, ele vai utilizar o tempo verbal no passado, para fábulas, para contos, para fatos históricos. Está contando uma história, não está? Então aconteceu alguma coisa, virou passado. Então está lá escrito, ó, eu saltei no tempo. Beleza?
Então tá na primeira pessoa lá, eu saltei no tempo, viu que legal? Aí você tem Pinóquio fugiu da prisão. Pinóquio é a terceira pessoa, se eu substituir por ele, ó, ele fugiu da prisão. Então você tem um verbo no passado saltei, você tem um verbo no passado fugiu. E temos também aqui os fatos históricos, né? E aqui uma coisa muito interessante está relacionada à data, a ano, a meses e etc. Olha lá, 15 de março de 2011, protestos. Verificaram? Então 15 de março de 2011 já aconteceu. Ok? Então são fatos históricos. Isso aqui é a tipologia de textos narrativos, é aquela regrinha que vai ser aplicada para fábula, conto e fatos históricos. Tudo bem? Lembrando que você tem que sempre focar no tempo verbal, tá? Esse é um macete para você tentar descobrir uma tipologia dissertativa, uma tipologia narrativa. E por último, nós temos aqui um outro tipo de gênero textual que vai ser enquadrado nessa tipologia. Por exemplo, nós temos os folders, folhetos, que está sendo assim detalhadamente descrito como é que funciona esse folder, como é que funciona esse folheto, tá certo? Aqui você tem detalhes também do seu grau de profissionalização quando você coloca o seu currículo. E aqui nós temos as obras descritivas. Olha lá que legal, Prêmio Basílio, né, do Eça de Queiroz. De que tipo que eu estou falando aqui? A tipologia descritiva, entendeu? Então, tipologia descritiva já está dizendo aqui, o que ele vai falar? Ele vai explicar o que? Captar as impressões, locais, dimensões, localizações, clima, personagens e etc. Por exemplo, você vai fazer um retrato verbal, você vai escrever detalhes, você vai escrever o detalhe da sua casa, você vai escrever o detalhe, por exemplo, do ambiente que você se encontra. Isso aí é uma tipologia descritiva. Então, onde vai entrar o que? Os folhetos, os currículos, as obras descritivas aí. E a exemplo disso, nós temos o que? O uso da terceira pessoa, que é forte, tá? Embora o uso da primeira pessoa também aparece quando inicia o texto. Tá certo? Qual que é o tempo verbal nesse caso? Olha, o tempo verbal mais atuante é o presente, existindo o que? Pitadas do passado. Então, se você tem aquele exemplo ali, olha onde é que está ali, né? Em laranja. Veio o inverno. E aquele amor foi se abrigar na velha sala forrada de papel sangue de boi. Observa que o verde ali ele já está dando uma descrição, tá? Da Rua da Madalena. E da Rua da Madalena está indicando o quê? O local. Olha só que legal. Veio o inverno e aquele amor foi se abrigar na velha sala forrada de papel sangue de boi da Rua da Madalena. Viu? Aí enquadrou-se a descrição. Então, para fazer a descrição, não tem muita dificuldade. Basta você apenas definir qual que é a regra que vai ser utilizada para determinado gênero textual. Até aí tudo bem, galera? Então, vamos ficar atento que agora nós vamos começar a entrar para fazer uma prática aqui, tá certo? Daqui a pouco eu estou de volta. Muito bem, terminamos aqui a nossa explicação sobre o gênero textual e tipologia textual. Vamos praticar agora? Com um exercíciozinho? Bora lá? Firmeza, né? Então, bora lá, né, pessoal? Fazer a nossa atividade para fazer o cérebro funcionar. Então, nós vamos entrar aqui com exercício, tá bom? Eu peguei aqui essa questão aqui do Enem de 2018. Vou fazer a leitura dele, tá? Se você quiser parar o vídeo e ler sozinho, tudo bem. Então, bora lá fazer a leitura? A trajetória de Liesl Memminger é contada por uma narradora mórbida, surpreendentemente simpática. Ao perceber que a pequena ladra de livros lhe escapa, a morte afeiçoa-se à menina e rastreia suas pegadas de 1939 a 1943. Traços de uma sobrevivente. A mãe comunista, perseguida pelo nazismo, envia Liesl e o irmão para o subúrbio pobre de uma cidade alemã, onde um casal se dispõe a adotá-los por dinheiro. O garoto morre no trajeto e é enterrado por um coveiro que deixa cair um livro na neve. É o primeiro de uma série que a menina vai surrupiar ao longo dos anos. O único vínculo com a família é esta obra, que ela ainda não sabe ler. A vida ao redor é a pseudo-realidade criada em torno do culto a Hitler na Segunda Guerra. Ela assiste à eufórica celebração do aniversário de Führer,
pela vizinhança. Führer é o título dado ao Hitler, tá, galera? Continuando. A morte, perplexa diante da violência humana, dá um tom leve e divertido à narrativa deste duro confronto entre a infância perdida e a crueldade do mundo adulto. Um sucesso absoluto e raro de crítica e público. Muito bem. Bom, agora, nesse ponto, nós vamos verificar o que está sendo pedido relacionado a esse pequeno texto aqui. Então, de cara aqui, você já falei, claro, está sendo relacionado a gênero. Olha a questão ali. Os gêneros textuais podem ser caracterizados, dentre outros fatores, por seus objetivos. Esse fragmento é uma. Então, ele está querendo saber que fragmento é esse dessa questão do Enem de 2018. Só isso que ele quer saber. O que ele é? Qual tipo de gênero textual ele tá perguntando aqui? Qual que é o gênero textual disso aqui? Então, é onde a gente vai verificar as alternativas, que é de A até a letra E. São 5, tá? Para quem nunca fez Enem, geralmente vai da letra A até a letra E. Tudo bem? Eu costumo dizer muito para os alunos que se você conhece o assunto, se você domina, seria interessante você fazer por eliminação, tá bom? Então vamos fazer essa técnica aqui por eliminação. Então bora lá. Na letra A, ele está dizendo assim, ó, esse gênero textual é uma reportagem, pois busca convencer o interlocutor da tese defendida ao longo do texto. Eu li o texto e vou dizer para vocês que não é reportagem. Por que não é uma reportagem? Primeiro, que você pode observar ali que nesse texto ele está sendo usado, ou seja, é uma análise de uma outra produção textual. Ó, já dei a dica, tá? Ele está analisando uma outra produção textual aqui. Depois a gente vai identificar esses tópicos dentro do texto para você poder entender. Tá certo? Não é uma reportagem porque não está informando nada. Então eu vou eliminar essa parte aqui. Resumo até poderia ser resumo se no final aqui dele está escrito assim, ó, um sucesso absoluto e raro de crítica e público. Então eu matei a charada lá de crítica e público, eu não vou colocar como sendo resumo, porque ele diz assim, ó, pois promove contato rápido, que é a letra B, do leitor com uma informação desconhecida. Não está tendo uma informação desconhecida aqui, tá certo? O resumo não está querendo dizer isso. Até poderia ser, mas esse final aqui, algumas partes no meio ali, não está querendo dizer não. Já dei a dica para vocês. Então, também não vai ser o resumo. Sinopse. Está na cara que não é uma sinopse, né? Não contém uma opinião aqui. Tá certo? De forma sintética não tem. Então, olha lá, o que acontece com a sinopse? Antigamente a gente locava os CDs, né? Aí você fala assim, deixa eu ler a sinopse, como é que é. Tá certo? Uma coisa muito resumida. Então, não é sinopse também. Instrução, cara, você já corta logo de cara. Porque ele está dizendo aqui, ó, pois ensina algo por meio de explicação. Não está explicando nada. Aí você vai eliminar. O que é que nos sobrou aqui? O gênero textual de resenha. Lembra que eu falei para vocês? Lembra que eu disse para vocês que logo na primeira parte que eu estava lendo, eu já tinha descoberto que parece que estava sendo uma análise de uma outra produção textual. Olha lá, resenha, pois apresenta uma produção intelectual de forma crítica. Olha o final aqui, ó, um sucesso absoluto raro de crítica e público. Entenderam isso aí? Por quê, professor? Primeiro ponto aqui dessa análise, você vai verificar aqui, ó, a trajetória de Liesl Memminger é contada por uma narradora mórbida. Tá certo? Então alguém está contando alguma coisa relacionado a Liesl Memminger. Está falando sobre o livro, né? Então alguém aqui está dizendo algo dessa pessoa, tá certo? Desta obra aqui também. E aqui você tem uma outra parte que eu achei muito interessante, que diz assim, ó, a morte perplexa diante da violência humana. Mas o que me chamou a atenção foi essa parte aqui, ó, dá um tom leve e divertido à narrativa deste duro confronto entre a infância, viu? E aí nesse caso aqui tem uma crítica, tá certo?
que vai fechar no final aqui, ó, um sucesso absoluto e raro da crítica e público. Então, o que eu fiz aqui? Cara, você não é obrigado a concordar comigo. Então, se você fez a sua análise e acertou, você fez de um jeito, eu fiz de outro jeito, viu? Porque cada um tem o seu conhecimento. Se você conhece aquilo que você leu, se você conhece o que você estudou, com certeza você mata a questão. Beleza? Então fica aqui um abraço do professor Eurípides, tá certo? E vamos seguindo aí nos estudos. Um abraço para vocês.